Então aquilo foi o que eu usei para estudar, né, para a primeira fase. É essencial o controle do tempo, né? Inclusive na segunda fase foi uma das coisas que quase me derrubou, foi o tempo. Eu fiz a minha peça em 1 hora. Estamos aqui com a nossa aluna Beatriz, recém-aprovada no exame de ordem, para um bate-papo, para que ela nos conte um pouco sobre a sua trajetória no direito e também a trajetória de preparação, Bia, até a sua aprovação na OAB, dando aí dicas para os nossos futuros alunos que passarão por essa trajetória. Então eu queria que você primeiro falasse um pouco como você chegou no direito, Bia. Bom, professor, boa noite. Eu cheguei no direito através da minha primeira graduação. Eu fiz a primeira graduação, eu tinha 19 anos, e foi psicologia, e na graduação eu tive a oportunidade de fazer estágios dentro da área jurídica, da psicologia forense, da psicologia jurídica, e ali já foi nascendo uma paixão, né? Quando eu tive a oportunidade de estudar para concurso dentro da área de psicologia, eu estudei também para concurso na área jurídica. Então, ali eu já tinha conteúdo de direito mais específico, mas eu tinha meu filho muito pequeno ainda, mas ali eu já tinha a ideia de fazer a faculdade de Direito em algum momento da vida, né? Esperei meu filho crescer e em 2018 eu recebi um e-mail, final de 2018 eu recebi um e-mail aqui da faculdade. Até hoje não sei o porquê, mas chegou esse e-mail, eu abri, li, vi que ia ter uma apresentação dos cursos. Vim no dia da apresentação, inclusive meu filho veio comigo. Conheci a professora Renata, que era coordenadora, e ela me apresentou o curso, me apresentou a faculdade, e ali eu tive a certeza de que era o momento certo, né, de realizar esses sonhos de fazer direito, de cursar uma outra graduação. Que legal, Bia. Então, na verdade, o direito é a sua segunda graduação, Exato. né? Então, você passou pela psicologia, na psicologia adquiriu uma vontade, né, de vir fazer direito, e direito é a sua segunda paixão, vamos dizer assim. E nessa transição de áreas, né, porque imagino que a psicologia é uma área muito diversa em relação ao direito, embora tenha uma certa particularidade que elas se tocam, né, na psicologia forense, como você bem disse. Você teve algum momento dessa transição que você falou, olha, não é para mim, eu quero desistir, não é isso que eu quero, ou não? Você assumiu a paixão e seguiu em frente sem olhar para trás, né? Foi assim mesmo, né? Direito foi uma paixão desde o primeiro semestre, de verdade, assim, das primeiras aulas. Eu lembro até hoje, nitidamente, das minhas primeiras aulas de Direito Civil. E é uma paixão, de verdade, assim. É algo que, para o meu entendimento, é muito tranquilo. As matérias da faculdade... Claro, algumas dificuldades, como todo aluno tem, de conciliar trabalho, casa, família, estudo, mas comparado à primeira graduação, essa foi muito mais tranquila, assim, conciliar a paixão com a necessidade mesmo. Que legal. Bom, você já deu uma dica aí de qual área você gosta mais, né? Pelo que você falou. E, bom, nós sabemos que os alunos, né, e até eu na minha época de graduação, quando você entra na faculdade, você tem um certo carinho pelo direito penal, né? Talvez pelo aquilo que a gente vive na sociedade, as pessoas têm mais contato com o direito penal, embora não saibam da teoria, mas no dia a dia, né, crimes acontecendo, cidade alerta, noticiando, e as pessoas tendo contato com essa disciplina, chegam na faculdade, já os olhos brilham nas aulas de penal e geralmente é a paixão que a gente nutre, né, no direito penal. No seu caso, então, foi diferente. A sua paixão foi pelo direito civil. Conta um pouco sobre essa paixão, assim, diferente pelo direito civil. Foi diferente, sim. O meu primeiro professor de direito civil foi o professor Wendel, né? E desde então eu adotei a doutrina do Carlos Roberto Gonçalves. E é uma paixão, de verdade. O direito civil ele vai de antes do nascimento até depois da morte. Então, quando você estuda o direito civil, você está estudando a vida da pessoa, né? E a vida da pessoa e das pessoas com quem essa pessoa fez negócios, tratou de diversos assuntos, família, sucessão. Então, eu acho que é a nossa vida, no dia a dia e tudo mais, né? É verdade, o direito civil ele tem essa particularidade, né? Quando nós estudamos introdução ao estudo do direito, né, vem daquela dicotomia direito público e direito privado, a gente sempre olha o direito civil como
aquela disciplina que está muito mais em contato com a nossa vida em sociedade, né? Para reger os nossos comportamentos, os nossos negócios, proteger os nossos bens, nossos patrimônios. Então, de fato, é uma ciência que quando a gente permeia essa área, a gente acaba se apaixonando mesmo, né? Agora, passando um pouco pela sua formação, Bia, me permita te chamar de Bia, né? Claro. Nós tivemos aí nesse meio da sua preparação a pandemia, né? Que infelizmente ceifou diversas vidas, mas também teve uma mudança de paradigmas na área da educação principalmente. Então a gente saiu do ensino pessoal, que é o ensino presencial, em que o aluno tem o contato direto com o professor para tirar as dúvidas, para, enfim, ter contato com os outros colegas, e passamos para um ambiente virtual em que o contato foi algo, na verdade, impossível de ser feito, né? Isso, de alguma forma, você acha que atrapalhou a sua formação ou não? Você conseguiu lidar bem com isso? Bom, professor, eu consegui sim lidar com isso, no sentido de que eu tinha um ambiente em casa que eu conseguia estudar tranquilamente, né? Não tinha interferência nem nada. O meu marido e meu filho entendiam o momento que eu estava ali estudando, mas a rotina da casa em si já tinha mudado, né? Porque eu continuei trabalhando, a atividade que eu exercia não parou, então eu saía todos os dias de casa de manhã e voltava à tarde. E diferente de quando eu estava vindo para a faculdade, eu chegava à tarde, fazia as coisas de casa e continuava em casa. Então, querendo ou não, tem aquilo, né? Você tá estudando, vai começar a aula, mas será que dá tempo de fazer mais alguma coisa? Será que dá tempo de, né, de lavar uma louça, de fazer alguma coisa, correr com alguma coisa da casa, adiantar o dia de amanhã? Enfim, então tinha essa questão de adaptar mesmo, mas ao conteúdo eu acredito que não tenha interferido de forma negativa, porque a nossa sala é uma sala pequena, né, com poucos alunos, então os professores eles deram muito suporte, a faculdade deu muito suporte disponibilizando conteúdo, atividade, nós tínhamos aulas todos os dias em horário regular, tá? Começava às 7h15, 7h10 e terminava 10:11 todos os dias. Assim. Principalmente às sextas, né? Principalmente às sextas-feiras. Professor Anderson. Exato. Então, é claro que a gente acaba ficando mais cansado, né? Ao meu ver, ficar na frente do computador ali, já trabalhava na frente do computador o dia inteiro, então ficar ali na frente do computador na hora da aula online também não era fácil. Mas tudo a gente consegue se adaptar, né? E a necessidade não tem muita opção, é aquilo ou não, né? Então eu de forma nenhuma pensei em desistir, eu sabia que ia passar e sabia que aquilo não podia me prejudicar, não poderia me prejudicar. Que legal. Agora, assim, sobre uma pergunta mais pessoal, assim, ser mãe, ser esposa e fazer direito, é algo possível? É possível. Quase que não. Não, é possível sim. Eu acho que a gente tem que saber limitar, né? Quando a gente está focado em alguma coisa, óbvio que a gente quer entrar de cabeça, quer se dedicar ao máximo. Mas a gente tem que pôr um limite também ali, no tempo de estudo, no tempo de ser dona de casa, no tempo de ser mãe, no tempo de ser esposa. E eu também cuidava de uma empresa familiar, então eu administrava a empresa com funcionários e todas as demandas de uma empresa do dia a dia, né? E então até o ano passado eu trabalhei, depois eu decidi sair, enfim, me dedicar mais para esse último ano da faculdade, mas é possível conciliar. É que possível legal. sim. Inclusive, voltando um pouquinho lá em 2019, quando eu vim para a apresentação aqui da faculdade, eu trouxe meu filho e ele foi primordial para a minha decisão. Eu apresentei a faculdade para ele e falei, filho, é aqui que a mamãe vai estar todas as noites durante os próximos 5 anos. Então ele falou, não, mamãe, se é o que você quer, faz sim, né? Então aquilo foi primordial, porque também eu ia sair de casa todo dia à noite, eu falava, eu tô fazendo faculdade. Um menino com 7 anos, eu falava, o que será que é, né? Então eu trouxe, apresentei, subi, falei, Renata, posso apresentar as salas para ele? Pode. Ele sentou comigo, conheceu, andou pela faculdade. Então foi primordial para me dar segurança e tranquilidade na escolha que eu fiz, né? É perceptível a emoção que você tem ao falar, né,
desse vínculo familiar que é tão importante, né? Agora, passando um pouco depois da pandemia, como foi esse retorno? Assim, você falou que a faculdade ela deu um suporte através dos professores. Como foi o retorno de vocês para as aulas presenciais? Assim, esse choque de realidade, né? Sair daquele ambiente em que, embora virtualmente tenha seus problemas, mas também tem as suas facilidades de estar ali próximo dos familiares ali, né, com o filho próximo, e aí voltar para essa realidade de novo, um distanciamento, sair daqui à noite, chegar em casa às vezes ver o filho dormindo, não poder ter aquele contato. Como foi esse retorno de readaptação para vocês? Bom, particularmente presencial é muito melhor, né, do meu ponto de vista. Estar na faculdade todos os dias, à noite, com os professores, com os colegas, tendo a interação, eu não trocaria isso, sabe, por tecnologia nenhuma. Pelo contrário, eu acho que quando você tem a tecnologia ali, por mais que tenha a videoaula, você tá online com o professor ao vivo, né, você pode fazer perguntas, interagir, mas eu acho que o time da coisa, enfim, a dinâmica é diferente. Ao meu ver, o presencial é muito melhor, então eu fiquei muito feliz quando voltou. A nossa sala é uma sala pequena, como eu falei, e a gente tem uma interação muito bacana com os professores, né? Você tira a dúvida na hora, o professor para a aula para explicar, os alunos conseguem ter essa interação com o professor. É muito rico isso, e é muito raro, né? Porque hoje a gente sabe que as faculdades estão sempre muito cheias, então dificilmente você consegue fazer perguntas e ter essa interação com os professores, né, na aula. E aqui a gente consegue fazer isso. Então, acho que isso não dá para trocar, assim. Por mais que fale, não existe pandemia, mas é assim que será feito a partir de agora, por conta da tecnologia. Eu acho que se perde muito, muito mesmo. Interessante. Agora, vamos para a sua preparação na OAB, que é o que mais nos interessa aqui, né? Eu acho que quando a gente fala na OAB, querendo ou não, é um tabu para os alunos, porque acho que é uma preocupação que o aluno tem desde o primeiro ano, que talvez muitos desistam de fazer o direito por conta da OAB, né, da prova da OAB, que é uma prova, de fato, muito difícil, é uma prova com índices de aprovação muito pequenos, né? Nós temos aí um índice próximo de 14%, 15%, né, de aprovação. Ou seja, é uma prova difícil, é uma prova importante, né? Consideramos importante porque é o meio em que nós podemos filtrar a profissionalização da nossa carreira. Mas, assim, me conta um pouco da sua preparação, o que você fez de diferente, quais os métodos que você adotou para poder se preparar para a OAB? Bom, eu não fiz cursinho, né? Eu tive uma base muito boa aqui na faculdade, muito sólida, e isso ficou perceptível, tanto conversando com outros colegas de outras faculdades, colegas já formados, que também prestaram o exame agora, 37º exame, mas não obtiveram sucesso. Eu percebi que a nossa base de estudo aqui da faculdade, ela é muito sólida desde o início. Quando eu peguei a primeira prova, primeira fase, e li as questões, eu lembrava de aulas minhas do primeiro semestre, do segundo, dos professores falando em sala. Então, é um conteúdo que fica, de fato, gravado, né? Você apreende aquilo de verdade, né? E eu acho que isso é fundamental. Então, eu não fiz cursinho, peguei algumas aulas de um professor que eu gosto muito, que é o Rogério Renzetti, da internet, conteúdo gratuito, e fui me aprimorando ali naquelas aulas que são técnicas de resposta, de pergunta, de interpretação. O tempo é primordial para você fazer um exame da ordem, o tempo de prova, né? Então, eu acredito que essas técnicas, esse ensinamento a gente consiga, assim, buscar e ir agregando. Mas a base da faculdade eu acredito que tenha sido mais importante, de verdade. E não posso deixar de agradecer também ao senhor que apoiou e orientou, eu e mais uma amiga, né, a Roseli, para estudarmos direito do trabalho para a segunda fase. E isso foi essencial, assim. Eu digo até, e já disse isso, que foi estratégico, né? Quando eu vi o seu conteúdo, vi a sua matéria, vi a sua forma de ensinar direito do trabalho, eu não tive dúvida. Eu nunca pensei em prestar a segunda fase para direito do trabalho. E aí eu não tive dúvida. Eu falei, não, é isso, é essa matéria que eu vou escolher.
Então, mesmo gostando do direito civil. mesmo gostando do direito civil. Tem horas na vida que você tem que ser estratégico, né? Tem que deixar a emoção de lado e ser estratégico. Pela razão, né? Pela razão. E foi a melhor opção, porque de fato, quando eu fui para a segunda fase, só voltando um pouquinho, o que o senhor falou, realmente, é um tabu enorme, é uma pressão enorme. Eu até comentei com um amigo esses dias, não, o direito, não, a faculdade não acaba quando termina, porque se você não passou no exame da ordem, você ainda vai ter uma caminhada, né? Ainda tem uma trajetória até conseguir passar no exame da ordem. Então, eu acho que isso tem uma carga emocional tão forte que eu me considero uma pessoa super tranquila, centrada, que eu entendo que as coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer e você tem que se preparar, né? Para quando acontecer você ter aquele preparo para aquilo. Mas eu fui para ser... A primeira fase eu fiz tranquila, não tive nenhum estresse maior. Mas a segunda fase eu fiquei muito nervosa, muito tensa, eu tremia. Eu não conseguia segurar a caneta para começar a fazer minha prova. Tem fiscais na sala, eles olham o material, eles são bem incisivos. Então eles falam sobre o cabelo, sobre o material, se estiver errado eles vão recolher, vai ser retirado da sala e aquilo vai criando uma tensão. Teve também uma errata na minha prova, na prova de Direito do Trabalho aplicada na ocasião, e aquilo levantaram, 2 vezes chamaram os alunos, os candidatos do Direito do Trabalho para prestarem atenção no que os fiscais iriam falar sobre a errata da prova, aquilo foi criando uma tensão. Mas fato é que quando eu peguei a prova para começar a escrever, eu não conseguia escrever. Eu tive que parar, esperar, ler de novo, pensar o que eu ia responder, porque eu tremia. Eu sabia o que eu queria responder, mas minha mão tremia tanto que eu não conseguia responder, não conseguia escrever. Enfim, então eu acho que essa tensão vem pelo lado de que eu não estava pressionada para passar, porque eu estava no 9º semestre, eu teria um tempo ainda, caso não passasse, para me dedicar mais, e eu já estava naquela situação. Imagina quem já tem uma pressão, já passou, já quer trabalhar, já precisa trabalhar na área, enfim. Então, de fato, é trabalhar o emocional. É se preparar para o conteúdo, para a parte técnica, para a parte teórica, mas também trabalhar o emocional. Importante essa dica, né? Importante. Porque, de fato, o emocional muitas vezes atrapalha a gente na faculdade. Imagina numa prova, né? Com tamanha importância que é a prova da OAB, né? Dentro da sua formação, assim, falando um pouco da Rio Branco, né, da nossa querida instituição, o que você acha que a Rio Branco fez ali que foi elementar para garantir, por exemplo, a sua aprovação? O que a Rio Branco trouxe além do que você já falou, que o conteúdo, lógico, a formação em si é importante, mas pensando já no final do 4º, 5º ano, né, de que vocês estão, o que a Rio Branco contribuiu ou pensou diretamente, talvez até intuitivamente, para garantir uma boa preparação para os alunos, em particular para você, nessa aprovação da OAB? Assim, o que você pode nos destacar? Bom, o primeiro destaque que eu acredito que foi de verdade o que possibilitou a aprovação logo na primeira prova, assim, de primeira, né, como a gente fala, foi a possibilidade de ter um professor que tinha esse preparo para passar para a gente, o conteúdo de uma segunda fase específico, separar um horário para atender os alunos. Esse professor é o senhor, mas acredito que a faculdade tenha permitido, né, e tenha apoiado isso foi fundamental. Quando você tem um atendimento, não digo personalizado, mas um olhar para aquilo de uma forma diferente, dar uma importância para aqueles alunos que estão se preparando para o exame da ordem, eu acredito que já faz toda a diferença, né? Porque em meio aos outros alunos que estão estudando para o semestre, prova bimestral, trabalho, você tem 2, 3, 4 alunos que estão além daquilo estudando para o exame da ordem. Então você dá uma atenção para aqueles alunos. Então a gente não se sentiu abandonada, nem excluída, né? Não foi colocado à margem disso, pelo contrário, os colegas da sala também apoiaram muito, foram muito compreensivos quando a gente levantava dúvidas, que às vezes não era a dúvida ali do bimestre, era a dúvida do exame da ordem, eles simplesmente acolhiam, né?
Então, nada disso pode ser esquecido. E o ambiente da faculdade, né, professor? Porque, assim, você tem uma faculdade que tem uma segurança, que tem um ambiente acolhedor, que você pode estudar o tempo que você quiser, você chega mais cedo, tem lugar, não tem barulho, tem tranquilidade, tem a biblioteca. Acho que isso é aquela coisa, né? Você não faz se você não quiser, né? Tudo se alinha, servido, né? tá servido. Aí você vai usando as ferramentas que você acha que tem que usar. E eu usei tudo, né? Que legal. Você acha que na nossa faculdade temos a possibilidade de ter a prática jurídica dentro da nossa formação, né? Um núcleo de prática com as disciplinas em que nós podemos fazer um pouco da prática. Isso, de alguma forma, contribui, não digo especificamente no direito do trabalho, que foi a área que você escolheu, mas ter essa possibilidade de trabalhar a prática jurídica dentro da formação, isso é um diferencial, na sua visão, assim, para talvez facilitar para o aluno não só a escolha da segunda fase, mas também a próprio estudo para a segunda fase? Sim, a prática que o senhor diz é a prática jurídica de simulação. Isso, né? as peças elaboradas, sim. audiências, isso Sim. de alguma forma contribui para que o aluno ou decida, né, pela disciplina que vai fazer a segunda fase, ou até mesmo que ele auxilie no estudo dele para essa garantia. Eu acredito que essa prática, ela te dá segurança, né? Para você saber que o que você está aprendendo na teoria, que aquele monte de conteúdo que você lê para fazer um exame bimestral, ele não fica perdido, né? Aquilo não se perde no caminho, aquilo é a prática. Você vai precisar daquele conteúdo para associar na hora da sua prática jurídica, na hora da sua atuação, na hora que você for desenvolver a sua parte técnica profissional. Então, eu acredito que é muito importante, se faz necessário, e se puder aprimorar ainda mais essa parte da prática, vai ser excelente, assim, para quem está vindo, quem ainda está começando, né? Pegar isso até antes do 9º período, eu acredito que seja enriquecedor. Que legal. Agora nos conta aí, o que é ser uma aluna indo para o 10º período, ou seja, o último, né, semestre da formação, já aprovada na OAB, né? Uma doutora já. Alívio. Como eu falei, não tinha uma pressão, né? Mas tanto é que quando saiu o resultado, quem achou meu nome na lista? Não fui Você não eu que achei enxergar. meu nome na lista. Eu olhava, lá, não, meu nome não tá aí, né? Deixa pra lá, depois eu vejo isso. Enfim, e aí tava meu nome lá. Então, acho que é saber que você tem um peso a menos, né? Isso é fato, assim, sou muito grata, muito agradecida por ter conseguido passar no 9º semestre de primeira. Primeiro, economicamente falando, porque você não tem um gasto com uma segunda prova, o material de uma prova, para o exame da ordem, o material de uma prova, ele tem que ser todo novo. Porque você não pode ter rasura, você não pode ter anotações, você tem que ter só marcações E atualizado específicas. ainda, né? E atualizado. Então, se a pessoa não passa, ela tem que comprar praticamente material novo, é quase R$800. Então, imagina você ter que fazer 3, 4 provas dessa, né? Enfim. Então, eu acredito que sai um peso mesmo, é um alívio para terminar agora, sabendo que a minha aprovação está lá nos quadros já esperando. Precisa agora uma dedicação para o 10º semestre, para o TCC, né? Mas é aquilo, agora você tem só isso para você se dedicar. A questão do exame já passou, né? Eu acompanho alguns colegas que não conseguiram por algum motivo e eu falo para eles, gente, a nossa base é muito boa. Vão tranquilos para essa prova, porque assim, a nossa base, eu estudei com material da faculdade, tenho material do 1º ano, 2º, 3º, e eu tinha umas anotações específicas, né? Eu pegava uma folha anotando os pontos que os professores mais falavam e tudo. Então, aquilo foi o que eu usei para estudar, né? Para a primeira fase. A segunda fase, que é específica, aí você tem que dedicar um tempo para estudar aquela matéria, né? Então, tem muita técnica de resposta. Como eu falei, o tempo da prova, você tem 5 horas para fazer tanto a primeira prova quanto a segunda. É essencial o controle do tempo, né? Inclusive, na segunda fase, foi uma das coisas que quase me derrubou, foi o tempo. Eu fiz a minha peça em 1 hora. E uma das professoras online, de alguma aula que eu assisti, ela falou, se você tiver menos de 2 horas para fazer a peça, nem faça.
Porque com menos de 2 horas você não consegue fazer uma peça. Se você olhar e você já passou de 2 horas, você só tem 2 horas para fazer, não faça. E eu, mesmo assim, quando eu olhei, que eu me perdi na marcação, porque você não pode levar relógio, celular, nada. É uma marcação que fica num quadro. E a fiscal não levou o canetão, ela estava marcando de caneta Bic. Então, cada bolinha que ela preenchia era uma hora que tinha se passado, eram 5 bolinhas no quadro. E ela marcava de caneta Bic, eu estava bem afastada, eu lendo, eu olhava, não enxergava direito que estava marcado, tinha que fazer um esforço. Aí eu vi, tem uma bolinha marcada. 2. Quando eu olhei pela terceira vez, já tinha 4 bolinhas marcadas, eu me perdi, não vi ela marcando. Quando eu olhei, eu estava começando a ler a peça. Aí eu falei, meu Deus, eu tenho 1 hora pra fazer a peça. E eu falei, vou ter que fazer, não vou fazer o quê? Fiz a peça em 1 hora. Então, assim, a minha pontuação na peça foi pouca. As dissertativas, porque além da peça tem 8 questões dissertativas, eu acertei 7. Que então, maravilha. foi muito bom. De fato, assim, foi muito satisfatório. E a peça, eu acertei a peça e acertei enfim, o conteúdo que tinha sido pedido, né? Mas se eu tivesse me dedicado mais, a pontuação seria maior, com certeza. Mas o que importa nessa hora é a aprovação. Como dizem na internet, né? 6 é 10. Exato. Nem que seja no 6 já tá ótimo, já tá aprovado. Em relação à preparação, né? Pra gente poder já deixar de dica pros próximos, o que você acha que a pessoa tem que dedicar por dia para se preparar quando ela tiver inscrita no exame de ordem? Ela precisa o quê? 1 hora, 2 horas, meia hora por dia? O que ela precisa fazer a mais, né? Além do que é o natural que se faça, né? Os estudos naturais, o que ela precisa fazer a mais para garantir a aprovação nela? Eu acredito, professora, assim, que a pessoa ela tem que se conhecer e saber o que ela é capaz sem sofrer. Porque, às vezes, aquele sofrimento te tira de você absorver, sabe, o conteúdo, o que é necessário, de fato, o que é importante. Você acaba estudando muitas horas que não vão te favorecer. Então, eu fiz o meu cronograma de estudos de 60 dias. Eu peguei, eu gosto de organizar as coisas dessa forma, né? Eu tenho tanto tempo para fazer isso, eu sou assim. Então, eu já tinha esse cronograma, eu peguei esse cronograma e falei, não, tais dias eu vou estudar essa matéria. Consegui seguir? Não. Não todo. Mas foi essencial para eu saber o que eu estava fazendo, né? Porque a gente só sabe onde quer chegar, a gente tem que saber onde a gente está para saber onde quer chegar, né? Se o caminho tá certo. Então, eu sabia onde eu queria chegar. Então, todo dia eu pegava pelo menos 2 horas por dia, que já é o meu hábito de estudo mesmo, então não foi nenhum sofrimento. E aos finais de semana eu pegava domingo o dia inteiro. Então, assim, que é o dia mais tranquilo do meu cotidiano, do meu ritmo de vida, é o domingo. Ninguém sai, ninguém faz nada, e eu ficava estudando o dia inteiro. Então, tiveram dias que eu estudei 12 horas, 14 horas, 10 horas, abdiquei sim de encontros de família, almoço, porque aí você tem que focar, né? Eu estudei, como eu falei, algumas aulas online, gratuito, conteúdo gratuito, mas que são muito importantes porque existem técnicas de resposta e eu acho que isso é uma dica valiosíssima. As técnicas de resposta te ajudam muito quando você vai responder, porque às vezes aquele conteúdo ele tá ali sólido para você, mas da forma que ele é perguntado, você pode cair em dúvida, sabe? Então, você ter ciência do que você está fazendo ali, pegar uma questão e se concentrar naquela questão, não ficar vagando assim, e aquela questão que eu passei, será que é aquilo? Deixa eu voltar nessa que eu estou respondendo. Porque você fica com o pensamento preso a uma questão, respondendo outra. Então, isso também foi importante. Pegar uma questão, esquece o resto, concentra nessa questão. Eu tive aula sobre isso? O que eu já ouvi falar sobre isso? Que professor que me deu essa matéria? Essa matéria eu tive lá no primeiro semestre, era o professor Wendel. Nossa, o que ele falou desse assunto? Ele falou disso, né, e tudo. É um resgate mesmo, né? É um resgate em cada questão, sempre pensando naquele tempo de prova, né? E eu acho que a segunda dica também, valiosíssima, que me favoreceu demais, e eu acho que foi o diferencial para eu não ter errado na segunda fase, que serviu, tá, professor, para mim, não sei se é geral, mas para mim serviu muito, foi não ter olhado a peça. Eu fiz a segunda fase, eu não olhei minha peça, eu peguei o caderno de respostas, eu olhei toda a parte dissertativa, as 8 questões dissertativas, me fiz a responder as 8 questões dissertativas,
tentando passar para o caderno de rascunho, mas aí eu me atrapalhava no tempo, achava que não ia dar, já fui passando no caderno de resposta. E não olhei a peça. Até como eu falei, a errata que houve, a fiscal entrou por 2 vezes na sala pedindo a nossa atenção, corrigindo uma data da peça, que era essencial para o conteúdo da peça. Eu anotei a data sem olhar a peça, porque eu coloquei aquilo na minha cabeça. Se eu olhar a peça, eu vou começar a responder as dissertativas pensando, mas será que é um recurso? Será que é uma reclamação trabalhista? Mas e se for uma reclamação, será que está tudo lá, sabe? Então, eu coloquei essa condição. Então, as 2 vezes que a fiscal entrou passando a data correta, eu anotei na folha e não olhei o que era a peça. Quando eu terminei as questões dissertativas, eu fui fazer a peça. E aí eu já sabia o que era, quando eu li a peça, eu não tive dúvidas que era uma contestação. É uma contestação. Não foi tão simples, porque o sócio que estava era retirante, e aí algumas pessoas responderam como embargos de terceiros, né? Que foi a dúvida que ficou de fato, mas eu já tinha essa questão bem resolvida, que era uma contestação. Que maravilha, hein? Nossa, hein? Que desafio, Bia. Foi Imagina, eu fico imaginando o medo ali naquele momento, né? Bom, que legal, então, assim, saber da sua trajetória, disso que aconteceu. Eu acho que é um incentivo, né? Que serve para tantos colegas que estão agora com você no 9º ano, né? No 9º semestre, indo para o 10º semestre, já na reta final. Também para os nossos alunos que estão ingressando, né? Isso acho que serve de experiência, de motivação, né? Toda essa sua história aqui contada, porque é um desafio na OAB para todos nós, né? Todos nós que decidimos pelo direito, sabemos que temos que enfrentar esse grande desafio na nossa vida, né? E podemos contar com uma faculdade como a Rio Branco que se preocupa, né? Com o aluno, tem esse foco, esse olhar especial para o aluno, para auxiliar não só na sua vida acadêmica, né, mas nos seus projetos pessoais, seus projetos profissionais, isso é muito importante também, não é? Sim. Que legal. Agora me diz, Bia, o que a Bia está pensando para o futuro aí? Depois que terminou a faculdade, o que a Bia vai fazer da vida? Vai se engajar numa pós-graduação? Vai continuar na vida aí acadêmica, um mestrado? Ou vai montar um escritório? O que já são os planos aí da doutora Beatriz? Bom, por hora, fazer uma pós tá retirada essa possibilidade pelo meu próprio marido, pelo meu excelentíssimo marido, porque eu preciso de um tempo, de fato, para desfrutar mais com o meu marido, meu filho, né, com a família e tudo mais. Então, eu acredito que uma pós fique para daqui a uns 2 anos. Eu quero atuar, né, eu quero exercer a atividade. E para os concursos que eu penso em prestar daqui a um tempo também eu preciso da prática, né? Eu preciso da atividade pelo menos por 2 ou 3 anos, dependendo do concurso. Mas, de fato, quando você passa no exame da ordem e você tá para concluir, o leque é gigantesco de atuação, né? Então, acho que tem muitas possibilidades. Eu não tenho vivência nenhuma na área jurídica, particularmente, não tenho familiar, não tenho nenhum contato, na verdade, nunca tive, né? Nem conhecidos próximos advogados, nem familiar, nem nada. Então, tudo está sendo uma descoberta. E isso é muito gostoso, né? Porque você consegue descobrir as coisas e ver se você gosta, ver o que você não gosta e se permitir. Diferentemente da minha primeira faculdade, que eu já trabalhava na área, eu já tinha um caminho que era aquele caminho que eu tinha que seguir, não tinha muito o que desenhar ali, né? Direito não, direito eu tô desenhando, de fato, toda hora eu penso em coisas novas, eu me apaixono por temas. Agora com o TCC também, a área médica, a área do direito médico é muito bacana, uma atuação também que eu não descarto. A área do concurso público, né, Ministério Público. Então, eu acredito que tem aí então, você tem projeto aí para o setor público? Muitas possibilidades. Você já tem algum projeto aí para estudar para algum concurso específico? Não, eu ia prestar o do TJ agora que passou, alguns colegas de sala prestaram, né? Mas eu acabei, enfim, não prestando, né? Declinei de prestar porque, de fato, era muita coisa para eu estudar. A gente não pode esquecer que além do exame da ordem tinha o semestre, né, normal, com 10 matérias ali, então era prova bimestral, trabalho, então acho que deu
deu para chegar aí num ponto onde agora eu vou só estudar o 10º semestre e depois eu penso no que eu vou fazer. Tá ótimo. Bia, agora para os nossos alunos de primeiro ano que estão chegando, né, acabaram de passar por um primeiro semestre, indo para um segundo semestre, o que você pode dar de dica para esses alunos em relação a própria, os seus desafios e aquilo tudo que você passou dentro da sua formação, pensando já no foco da UAB? O que você pode deixar de experiência para eles, assim, de dica valiosa? Dica valiosa, né? Bom, pensando nos que querem seguir mesmo por paixão, por gostar, né? E não por alguma obrigação, porque eu acho que é bem difícil. Eu tive essa experiência na vida, né, professora? Eu fiz a minha primeira faculdade um pouco que obrigada e não foi bom, eu não consegui absorver tudo que eu tinha para aprender, enfim. Então, eu acho que quando você gosta, que você quer se dedicar mesmo, se dedique todos os dias, né? Todos os dias. Que não seja um sofrimento, que seja um prazer. Ache dificuldade, sim, dificuldade tem, não é isso, mas não faça daquilo algo ruim, né? Faça todo dia um pouco, estude todo dia um pouco, não é estudar aqui na sala de aula, né? Um hábito que eu tinha desde o primeiro semestre era que eu tinha aula num dia à noite, no outro dia de manhã eu fazia um resumo da aula, com as minhas palavras, pegava um caderno que eu tenho até hoje, o mesmo caderno com todas as matérias, porque era por dia, então pegava a matéria, no outro dia chegava, o professor falou disso, disso e disso, aí no outro dia, esse professor falou disso, disso e disso. Então hoje eu já estou no segundo caderno. Então, eu tenho lá, desde a primeira aula, a gente retomou agora o princípio de Saizine, que eu tive no primeiro semestre. Então, a gente retomou agora em Direito Civil, com o professor Ulisses, porque a gente está tratando de sucessão, né, bens, família, e no primeiro semestre eu tive. Então, aquilo já, quando o professor falou, eu já sabia o que era, né? Então, e sempre pego o caderno e vai relendo. Um estudo contínuo, né? Eu acho que é o prazer pela leitura, né? Não sei se é um estudo, porque você pega ali e lê como se fosse um romance. Lê, começa a ler, quando viu, acabou, você guarda o caderno, daqui 8 meses você pega o caderno de novo, vai lendo, e aquilo vai estar sempre vivo, né? É uma dica que eu tenho de estudo. E quando o professor está dando a aula, vou dar uma dica agora do dia a dia da aula. O professor está dando a aula, às vezes ele dá uma ênfase num tópico ali. Esse assunto aqui, olha, e se eu perguntar isso na prova? Às vezes o professor fala, só que aquilo numa aula de 50 minutos, você dispersa. Então, aquele pontinho, coloca ali do lado. Provável questão de prova. Olha só! E aí você, quando estiver estudando lá 30 folhas para fazer a prova bimestral, você vai ter uma estrelinha ali. Você fala, mas por que tem uma estrelinha aqui? Olha só, esse assunto o professor deu ênfase, o professor mudou a entonação de voz. Olha só, a psicóloga analisando o comportamento dos professores, e dá né? certo. Olha, é dica de psicologia, né? E para aqueles que talvez estejam interessados na área do direito, mas ainda estão com aquela dúvida, né? A gente está com um processo seletivo aberto na faculdade, então pode ser que pessoas estejam com dúvidas, será que eu faço, será que eu não faço? Qual dica você dá para essas pessoas que estão nessa dúvida cruel entre fazer ou não fazer? Né? Eu sou muito prática, então a minha dica é venha, conheça a faculdade, assista uma aula, converse com alunos de direito e aí você vai tirar a sua dúvida. Não tem como ter dúvida assim, né? Porque você ficar com dúvida no sofá de casa é você não ter dúvida, na verdade. Você não quer se desafiar, né? Você tá confortável. Outra coisa é você vir conhecer a faculdade, conversar de repente com o professor, com o coordenador. Não tenha vergonha disso, né? Medo, nem nada. E assista uma aula, fala, eu queria saber como posso assistir uma aula, né? Eu sei que a faculdade é muito aberta a esse tipo de iniciativa, né? E com certeza vai receber com muito prazer esses novos possíveis alunos aí. Com certeza. Agora, assim, com poucas palavras, assim, o que o direito representa para você? O direito é uma realização. Uma realização. Que legal. Que bom, Bia. Então, eu só tenho a agradecer, né, pela sua disponibilidade, nos contar um pouco da sua trajetória, né, desde o início, né, passando um pouco pela vida pessoal, né, pelos seus planos, seus projetos, aprovação da OAB, esse desafio. E, obviamente, em nome da nossa querida Faculdade Rio Branco,
Eu quero te parabenizar mais uma vez, né, por esse sucesso, essa aprovação. Com certeza para nós é um motivo de muita alegria, né, ter nos nossos discentes uma pessoa como você que garantiu essa aprovação e serve de exemplo, né, para os nossos demais alunos para ver que é possível, né? Não é um impossível, né? A aprovação na OAB é algo muito possível, está aí próximo de todos nós, né? Basta querer. Então, muito obrigado, Bia. Imagina, eu que agradeço.